Para a amiga ou amigo que vive no mundo ao lado do meu. Oi, eu queria conversar um pouco com você hoje. Eu estou aqui na frente do meu computador e imagino que você esteja em algum lugar aí desse seu mundo. Talvez cansado, talvez curioso, e isso já me deixa com vontade de abrir o coração. Desde criança eu aprendi que nada dentro de mim fica totalmente em silêncio diante das outras pessoas, e talvez isso pareça estranho para você. No lugar onde eu vivo, tudo o que penso se deixa ouvir como uma segunda voz, que escapa junto com o que eu digo em voz alta. É como se cada conversa tivesse sempre dois canais acontecendo ao mesmo tempo, o que a boca fala e o que a mente sussurra sem parar. Isso significa que quando eu digo que estou bem, quem está comigo também escuta aquela outra voz dizendo se eu estou realmente bem ou se estou só tentando parecer forte. Quando eu penso algo carinhoso, essa ternura também aparece e é ouvida. E quando eu julgo alguém, esse julgamento também aparece e é ouvido. Talvez você esteja pensando que isso deve ser insuportável, e eu confesso que às vezes também acho pesado, mas ao mesmo tempo é a única forma de vida que eu conheço. Eu queria te contar como isso mora tudo em volta, desde a escola até o amor, desde o trabalho até a forma como enxergamos quem somos. Assim, talvez você olhe para o seu próprio mundo com outros olhos depois dessa carta. Quando eu era pequena, a professora fazia uma pergunta e pedia para a turma responder se tinha entendido a matéria, e você talvez já tenha vivido algo parecido. A diferença é que aqui não adiantava balançar a cabeça dizendo que sim se por dentro a mente gritava que não tinha entendido nada. A professora escutava a voz interior da classe inteira, um coral de confissões. Medo, preguiça, curiosidade e vergonha misturados. Ela ouvia claramente pensamentos como eu não entendi, estou com sono, tenho medo de perguntar, vou parecer burra se levantar a mão. Por isso, o jeito de ensinar nunca podia ignorar o que a turma realmente sentia, porque esse sentimento não ficava escondido. Eu lembro de uma colega muito inteligente, que tirava notas altas, mas cuja voz interior repetia o tempo todo que ela era uma fraude. Todos nós escutávamos, e não dava para fingir que aquele sofrimento não existia só porque ela sorria e respondia tudo certo. A escola começou a organizar momentos em que nós sentávamos em roda e falávamos sobre essas vozes internas autocríticas que todos escutávamos. Era desconfortável, porque ninguém podia se esconder atrás de uma máscara, mas também era libertador, porque ninguém podia fingir que não via a dor do outro. Eu me pergunto como teria sido a sua infância se as pessoas ao seu redor tivessem ouvido tudo o que você pensava de si mesmo. Essa convivência com pensamentos abertos também muda muito a amizade. Aqui nós não temos amizade baseada em adivinhar indiretas, porque as indiretas quase não sobrevivem, já que tudo aparece com clareza. Quando uma amiga diz que está feliz por mim, mas por dentro sente inveja ou medo de ficar para trás, eu escuto isso nos dois níveis. Eu escuto parabéns, estou feliz e escuto também o eu queria estar no lugar dela, estou com medo de ser esquecida. No começo, isso machuca, porque você sente o carinho e a ferida ao mesmo tempo, como um abraço que vem junto com um empurrão. Com o tempo, a gente aprende que a amizade aqui é menos sobre parecer perfeita e mais sobre conseguir suportar a verdade do outro. Já aconteceu de eu ouvir de uma amiga coisas duras na voz interior e, ainda assim, escolher ficar perto porque também escutei ali o medo e a insegurança. Eu aprendi que quase todo sentimento feio vem acompanhado de uma parte que fala eu não queria sentir isso, mas estou sentindo. Essa parte arrependida, que pede ajuda, também é audível, e é com ela que a gente aprende a conversar. Às vezes eu penso que talvez no seu mundo as amizades sejam mais silenciosas por fora, mas muito barulhentas por dentro. O amor romântico, então, se transforma em algo bem diferente do que você talvez conheça. No meu primeiro namoro eu tinha certeza de que meu parceiro gostava muito de mim, porque as palavras, os gestos e a mente dele cantavam isso ao mesmo tempo. Só que, um dia, eu escutei claramente a voz interior dele se perguntando como seria beijar outra pessoa.
Não foi uma traição concreta, foi só um pensamento curioso, mas aqui pensamento já é algo que não pode ser escondido. Eu senti uma mistura estranha de ciúme e compreensão, porque ao mesmo tempo ele pensava que não queria me magoar e que tinha medo de perder o que a gente tinha. Mas conversamos, e essa conversa não foi sobre imaginar ou descobrir, foi sobre lidar com o que ambos já sabíamos com certeza. Eu disse que também já tinha pensado em outras pessoas, e ele escutou isso não só na minha fala, mas na minha mente que confirmava sinceridade. A discussão não foi sobre se o pensamento era certo ou errado, e sim sobre o que nós queríamos fazer com ele. Em um mundo como o meu, a fidelidade é muito menos sobre nunca ter pensamentos proibidos e muito mais sobre como você age apesar desses pensamentos. Às vezes eu me pergunto como é amar alguém no seu mundo sem ouvir essa segunda camada, se isso torna tudo mais misterioso ou apenas mais solitário. A família também é um lugar em que essa transparência dói e cura ao mesmo tempo. Eu lembro de uma briga com meus pais em que eu dizia que estava grata por tudo o que eles tinham feito por mim. Só que minha voz interior explodia com uma mistura de ressentimento, dizendo coisas como eu queria ter tido mais liberdade, eu me senti sufocada. Eles escutaram as duas coisas juntas, a gratidão e a mágoa, e não puderam fingir que só ouviram a parte íntima. A partir dali, nós tivemos conversas muito mais nuas, que talvez nunca acontecesse se a dor pudesse continuar escondida. Ao mesmo tempo, eu também ouvi os pensamentos deles, o medo de errar, o arrependimento por decisões do passado, a insegurança sobre se tinham sido bons pais. Essa troca nos deixou sem escudos, mas curiosamente também construiu um tipo de confiança que não depende de aparência. Eu aprendi, com a minha própria família, que amar alguém aqui significa ser capaz de escutar coisas que você não queria ouvir, sem ir embora. Às vezes eu imagino os pais do seu mundo, tentando adivinhar se estão fazendo tudo errado, enquanto por dentro os filhos gritam em silêncio. Eu não sei o que é pior, ver demais, como nós vemos, ou ver de menos, como vocês talvez vejam. Quando a gente cresce e entra no mundo do trabalho, essa audição da mente muda toda a lógica de hierarquia. Chefes não conseguem manter aquele discurso de somos uma família se, por dentro, estão pensando em números e cortes de pessoal. A equipe inteira escuta o pensamento dizendo que algumas pessoas são descartáveis, mesmo que isso nunca seja dito em voz alta. Empresas que tentam viver de fases bonitas acabam morrendo rápido, porque a mente dos líderes denuncia o que realmente importa para eles. Por outro lado, quando alguém em posição de liderança tem o pensamento aliado com a fala, isso se torna visível de um jeito muito forte. Funcionários escutam quando o chefe pensa eu estou com medo dessa decisão, mas vou assumir a responsabilidade junto com vocês. Esse tipo de coerência gera um respeito que não se compra, porque não há como forjar internamente algo que você não sente. Mesmo assim, surgiam pessoas tentando treinar a própria mente para pensar de forma calculada, quase como se criasse uma máscara interna. Elas tentam ensinar a si mesmas uma segunda voz interior, polida e conveniente, para esconder a voz mais verdadeira. Isso abriu debates enormes sobre até onde vai a autenticidade quando a própria mente pode ser treinada para mentir para si mesma. A política no meu mundo é quase um espetáculo de consciência ao vivo. Quando um candidato faz um discurso, as pessoas não escutam só as promessas, mas também o cálculo mental por trás de cada frase. Se ele pensa eu vou falar isso porque dá voto, mesmo sem acreditar, essa frase aparece claramente na mente junto com as palavras. Ele pode até ler um texto perfeito, mas se por dentro estiver pensando que não se importa de verdade com aquele tema, todos escutam essa indiferença. É curioso porque isso não impediu completamente a manipulação, mas mudou a forma dela acontecer. Alguns políticos começaram a investir em treinar a mente para acreditar sinceramente em certas narrativas, nem que fosse por um tempo, para que a voz interior parecesse limpa. Outros decidiram se expor totalmente, confessando medos, dúvidas e interesses, e confiaram que o público preferiria alguém confusamente honesto a alguém internamente polido.
As eleições se tornaram menos sobre qual frase é a mais bonita e mais sobre quem consegue viver com menor distância entre o que pensa e o que fala. Mesmo assim, muita gente aqui se pergunta se essa transparência tornou o mundo mais justo ou apenas criou uma nova forma de vigilância. Eu fico imaginando como seria ver uma campanha no seu mundo, onde as pessoas só têm acesso ao que é dito, sem ouvir o que é pensado. A espiritualidade e a saúde mental também foram profundamente transformadas. As pessoas não conseguem guardar para si pensamentos de culpa ou vergonha, porque eles se espalham no ar como se fossem pequenos sinais sonoros. Isso fez com que práticas religiosas de confissão mudassem de rosto, já que a confissão silenciosa simplesmente não existe. E em muitos lugares, celebrações de fé incluem momentos em que todos ficam em silêncio e escutam a própria voz interior e a dos outros, ao mesmo tempo, como um grande coro vulnerável. Terapias em grupo também se tornaram muito intensas, porque não há como esconder pensamentos mais sombrios ou impulsos que ninguém se orgulha de ter. Eu já estive em sessões em que alguém dizia que estava bem, mas a mente dela gritava pedindo ajuda com uma força que doía em todo mundo. Aquilo se tornava um pedido coletivo, algo que não dava para ignorar, porque o sofrimento se tornava quase físico para quem escutava. Ainda assim, muitas pessoas se sentem sufocadas por não terem um lugar onde possam simplesmente existir sem ser ouvidas por dentro. Às vezes eu sinto vontade de fugir para um canto do mundo onde ninguém me escute, mas aqui isso não passa de um desejo impossível. Acho que por isso a ideia do seu mundo, em que o pensamento pode ficar em silêncio diante dos outros, me fascina tanto. É claro que em um mundo como o meu surgiram pessoas que decidiram lutar pelo direito ao silêncio. Elas se chamam de silenciadores, mas o nome é meio irônico, porque a tentativa de calar a mente muitas vezes só a deixa mais barulhenta. Alguns usam técnicas de respiração, meditação e foco para reduzir o volume da voz interior a quase nada, pelo menos por alguns instantes. Outros recorrem a substâncias que embotam a consciência, o que também embota a voz que os outros escutam. Houve até quem criasse dispositivos que tentam distorcer ou embaralhar a forma como os pensamentos são percebidos em volta. Essas pessoas são vistas com desconfiança, porque quando alguém consegue esconder a própria mente, ninguém sabe se pode confiar naquele silêncio. Ao mesmo tempo, muitos as admiram por desafiarem uma espécie de obrigação invisível de estar sempre exposto. Eu mesma tentei um treinamento de silêncio mental certa vez. Foi assustador e senti que eu quase perdi o contato com aquilo que me faz sentir eu mesma. Quando a voz interior desapareceu por um tempo, eu percebi o quanto ela também é uma bússola, mesmo quando diz coisas de que não gosto. No fim, fiquei com medo de ficar sem essa bússola e decidi aceitar que minha mente vazaria para o mundo, com todos os seus defeitos. Você talvez esteja imaginando como é que eu consigo escrever tudo isso para você, se a minha mente é sempre visível assim. Acontece que, por algum motivo, quando a mensagem atravessa para o seu mundo, a minha voz interior deixa de ser audível para você. Pela primeira vez na vida, eu estou falando com alguém que escuta apenas o que eu escolho colocar em palavras. Existe nisso uma sensação de liberdade que quase me embriaga, como se eu pudesse guardar esse segredo só para mim. Mas ao mesmo tempo eu me sinto estranhamente sozinha, porque não tenho certeza se você está acreditando no que lê ou se desconfia de cada frase. Aqui, ninguém precisa se perguntar se o outro está mentindo, porque a mentira morre na mente antes de chegar completa na boca. A ideia de que no seu mundo alguém pode dizer eu te amo enquanto pensa algo completamente diferente me causa um arrepio estranho. Eu me pergunto quantas vezes você já disse ou ouviu algo importante sem ter certeza do que realmente passava dentro da cabeça da outra pessoa. Talvez, para você, isso seja só parte da vida normal, mas para mim parece um tipo delicado de escuro. Ainda assim, eu reconheço uma vantagem nesse escuro, porque ele permite que vocês construam confiança aos poucos, sem ter tudo revelado de uma vez. No meu mundo, uma amizade ou um romance começa já com toda a bagagem exposta, o medo, a mágoa, a vontade, a inveja, a esperança. Muitas relações nem chegam a começar,
Porque as pessoas desistem quando escutam pensamentos que ainda estavam em fase de confusão. Eu imagino que no seu mundo, por não ouvir esse caos inicial, vocês tenham mais espaço para ir construindo uma versão de si mesmos junto com o outro. Talvez vocês possam experimentar, errar em silêncio, ajustar, amadurecer a mente antes que ela seja revelada. Aqui, quase não existe aquela fase em que você está confuso sobre alguém sem que a outra pessoa perceba essa confusão. Pouca é pequena ambivalência, pouca é dúvida, pouca é desejo escondido. Tudo aparece no ar como se fosse um cheiro que não se controla. Eu fico dividida entre a vontade de defender a transparência do meu mundo e a curiosidade de viver um pouco do mistério do céu. Às vezes eu sou eu que chego ao seu mundo e, por um dia inteiro, ninguém escuta minhas inseguranças, só as palavras que eu escolho falar. Em outros dias, eu me assusto com essa ideia, porque se ninguém escuta o que eu penso, quem vai me impedir de me enganar completamente sobre o que eu sou? Acho que por isso eu gosto tanto dessa troca, porque ela me deixa comparar o meu jeito de existir com o seu, e desmanchar certezas que achei que eram absolutas. Talvez você esteja se perguntando se a nossa transparência nos torna pessoas melhores ou mais éticas. A resposta honesta é que não, não tanto quanto gostaríamos. A mente pode ser ouvível, mas isso não significa que ela sempre queira ser gentil, justa ou sábia. Ainda temos pessoas egoístas, cruéis, manipuladoras, só que agora elas precisam lidar com o fato de que todos veem isso com clareza. Isso cria uma espécie de vergonha social muito forte, que às vezes ajuda a fer certos comportamentos, mas em outras vezes só faz com que a crueldade se esconda em lugares mais sutis. Eu já ouvi pensamento de pessoas que diziam em voz alta que se arrependiam de algo, enquanto a mente delas comemorava por dentro. Essa duplicidade, quando aparece, é chocante, mas também nos obriga a encarar a complexidade do ser humano. Ninguém aqui pode ser reduzido a uma fase isolada, porque a mente está sempre revelando camadas novas, contraditórias, caóticas. Às vezes eu penso que talvez o seu mundo também seja assim por dentro, só que vocês não têm a mesma facilidade de ver essas camadas nos outros. Vocês precisam aprender a ter empatia quase às sérias, e isso é um tipo diferente de coragem. Falando em coragem, é preciso ter muita para viver neste meu lugar sem se esconder de si mesmo. Imagine que cada pensamento duro que você tem sobre você também seja ouvido por quem está ao seu lado. Quando você pensa que é um fracasso, essa frase não fica só trancada dentro do seu peito. Sua família, seus amigos, às vezes até desconhecidos, acabam ouvindo esse julgamento duro que você faz de si. Em compensação, eles também escutam quando você tenta se consolar, quando pensa que quer melhorar, quando sente um pequeno orgulho de algo que fez bem. Isso faz com que muitas pessoas aqui aprendam a ser mais gentis com si mesmas, porque percebem o impacto que o autor tem em volta. Outras, porém, se sentem ainda mais pressionadas, como se não pudessem nem sofrer em paz sem afetar os outros. Eu imagino que no seu mundo, onde ninguém vê diretamente as brigas que você tem com você mesmo, deve ser mais fácil fingir que está tudo bem. Ao mesmo tempo, talvez seja mais difícil receber ajuda se ninguém escuta o pedido que você faz em silêncio. Fico pensando se você já se sentiu desesperado por dentro enquanto dizia para todo mundo que estava tudo certo. Agora, enquanto eu digito essas linhas para você, eu tento prestar atenção na minha própria voz interior. Uma parte de mim está curiosa sobre como você está reagindo, e se você chegou até aqui sem desistir da carta. Outra parte sente medo de estar julgando demais o seu mundo sem conhecer você de verdade por dentro. Ao mesmo tempo, eu sinto uma ternura estranha, como se você fosse aquele tipo de amigo que eu não vejo há anos, mas com quem consigo retomar a conversa de onde parou. Eu gosto da ideia de que talvez você esteja me ouvindo sozinho em um quarto, no transporte, na cozinha, e que minhas palavras estejam fazendo companhia a você. Se eu pudesse te ouvir agora, eu ouviria não só a opinião que você tem sobre o que estou dizendo, mas também o cansaço do seu corpo, a saudade que você tem de alguém, os medos que não compartilha com ninguém.
Mesmo sem essa audição direta, eu sei que aí dentro existem muitas vozes, e eu respeito todas elas. Minha intenção com essa carta não é dizer que o meu mundo é melhor ou pior que o seu. Eu só queria te oferecer outra maneira de imaginar o que significa ser sincero, ser íntimo e ser humano. Antes de terminar, eu queria te deixar com uma pergunta que eu mesma não sei responder. Se você tivesse a opção de apertar um botão e, por um único dia, fazer com que a sua voz interior se tornasse audível para todas as pessoas à sua volta, você faria isso? E se pudesse ouvir tudo o que realmente passa pela mente de quem você mais ama, você teria coragem de escutar, sabendo que nem tudo seria bonito? Talvez a sua resposta mude dependendo do dia, da fase da vida, da dor e da alegria que você estiver sentindo. Para ser sincera, eu mesma não sei se, podendo escolher, manteria o meu mundo da forma como é ou se pediria um pouco mais de silêncio. O que eu sei é que, mesmo com todas as dificuldades, existe algo bonito em viver em um lugar onde a vergonha não consegue esconder tudo. Existe algo bonito em saber que, quando alguém diz eu me importo com você, a mente dela confirma isso de um jeito que ninguém consegue falsificar. Também existe algo bonito no seu mundo, onde as pessoas precisam decidir em quem confiar mesmo sem ouvir todas as camadas da mente alheia. Essa confiança, conquistada no escuro, também tem seu valor, e talvez seja por isso que eu admiro tanto você, mesmo sem te conhecer. Com tudo isso em mente, eu me despeço por hoje, com carinho e curiosidade por tudo o que ainda pode nascer entre o seu mundo e o meu. Eu termino essa carta como quem fecha um arquivo no computador, mas deixo o coração aberto para futuras mensagens. Que estas palavras façam companhia a você em algum momento quieto do seu dia, e que elas possam te ajudar a olhar para dentro com um pouco mais de gentileza. Não importa quanto barulho exista na sua mente, você não está sozinho, mesmo que ninguém aí possa ouvir suas vozes internas tão claramente quanto eu ouvirei. Com gratidão por este encontro invisível entre mundos, eu te vi um abraço que não precisa de som para existir. Assino sem assinar, porque o que importa não é o meu nome e sim o lugar de onde escrevo para você. Com carinho, da sua amiga que vive no mundo ao lado do seu. Muito obrigada por ter escutado a minha carta até o fim. Eu sei que o seu tempo é precioso e eu fico feliz por você ter me dado um pedaço dele. Se você gostou desta viagem entre mundos, eu peço com carinho que você deixe o seu like. Isso ajuda muito esta mensagem a encontrar outros ouvidos curiosos como os seus. Se ainda não fez isso, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas cartas que chegam de outros cantos do multiverso. Eu também vou ficar muito feliz em ler o que você pensou, então deixa um comentário me contando o que mais te tocou ou te fez pensar diferente hoje. Se você quiser apoiar este projeto de forma mais direta, pode usar o código de barras no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação para o canal. Lá na descrição você também encontra links para outras séries totalmente diferentes deste universo de cartas, com histórias e ideias que podem surpreender você de outras maneiras. Eu me despeço por agora, mas já estou preparando a próxima visita deste multiverso até você, então espero muito te encontrar de novo no próximo vídeo.